obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, fazer parte da nossa família. E hoje, novamente, nós temos da parte de Deus uma mensagem para vocês, através de nós, instrumentos de Deus. Então vamos lá, não perca nada desse vídeo, porque hoje vai ser falado muito da Bíblia, nós vamos ler muito da Bíblia. Então venha conosco para o vídeo. Paz, saúde e graça a todos que chegaram até aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos, como tem nos abençoado nesses dias, né, irmãos? Sim. Eu quero, primeiro que tudo, agradecer a todos que chegaram no vídeo e pelos novos inscritos que faz parte dessa família aqui também. Você que também não é inscrito, você que assiste esse vídeo faz parte da nossa família também. E quem não assiste também faz parte dessa família, porque nós trabalhamos com pessoas eternas. Quem é pessoas eternas? Eu olho para você, eu não vejo uma pessoa, eu vejo uma alma necessitada da palavra de Deus para viver a eternidade com Jesus Cristo. Junto do Deus que o criou. Amém. O que eu quero falar hoje, irmãos, é sobre cristianismo mais uma vez. Esse vídeo anterior deu uma polêmica, mas graças a Deus por isso, é porque mexeu com alguém. E nós ficamos muito felizes com isso, né, Jonatas? Não por, a gente fala no Pernambuco, catucar as pessoas, não. É para chamar a atenção, era o que Jesus fazia. Jesus fazia uma pergunta e ia elaborar uma resposta não pronta. Uma resposta que a pessoa ia pensar, refletir quem é Cristo e ia tentar pensar melhor no que ele estava falando. O que Jesus estava falando. Sim. Você vê que muitas das vezes falou até por parábola. O que eu quero falar hoje... Jesus respondia com perguntas. O que eu quero falar nesse vídeo aqui, eu vou começar com duas perguntas. O que é ser cristão? Irmãos, não me interpreta mal. Eu sei que todo mundo, eu estou falando para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Cada um pensa de uma forma. Só que eu penso segundo a luz da Bíblia. E eu espero que você também pense à luz da Bíblia. Eu quero fazer uma pergunta agora. O que é ser cristão? Jonatas. O cristão é aquele que vai fazer o máximo que está no seu alcance para imitar o caráter de Cristo. Imitar Jesus. Que bênção, Jonatas. Isso é ser cristão. Ser cristão não é você tentar agradar as pessoas com aquilo que não é palavra de Deus. Você tem que agradar as pessoas ou não, mas agradar a Jesus primeiro. Independentemente que as pessoas vão gostar ou não da palavra que você vai pregar, independentemente você tem que pregar, segundo as Escrituras. Isso que as pessoas acharem do que você falar, né? E outra coisa, vocês creem que tem pessoas na terra que representam o caráter de Deus, pessoas escolhidas? O povo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Que Deus tem sim pessoas escolhidas por Ele para representar o seu caráter, o caráter dele às outras pessoas. E quando você usa desse poder que Deus te deu para representar o caráter de Deus, que você usa para agradar seres humanos, aí você começa a desagradar a Deus, porque você vai pensar como um ser humano, você não vai pensar como está segundo as Escrituras. Nós vamos aqui, a base da Bíblia, irmão, hoje, se você tiver um tempinho, você pode pausar esse vídeo, que nós vamos usar muito a Bíblia hoje aqui. Nós vamos ler ali em Ezequiel, capítulo 8, do primeiro até o último, né, Jonatas? Sim. Nós vamos por partes. Nós vamos estudar por partes e vamos explicar. Sabe aquele vídeo anterior? Nós vamos explicar agora na íntegra, né, Jonatas? Exatamente. E vamos começar agora mesmo. Começando do primeiro versículo. Veja, desculpa, irmão, não perca seu raciocínio. Vejam só as pessoas que Deus pegou para o representá-lo na terra, o que aconteceu e o que está acontecendo. Porque essa Bíblia aqui não ia ser conservada até hoje se o que vai falar aqui na Bíblia não estiver acontecendo hoje, né, Jonas? Se não for algo útil. Se não for algo útil, você vai ler um gibi, um livro secundário, mas a Bíblia não. Se essa Bíblia foi conservada até nos dias de hoje,
é para nos falar de coisas atuais que está acontecendo hoje no nosso meio. Por que ela seria tão disputada, seria tão conservada mesmo assim? E nós temos que ficar inquietos mesmo e pregar segundo a luz da Bíblia. O que é que está falando no capítulo 1, no capítulo 8 de Ezequiel, versículo 1. Vamos por parte e vocês vão entender o que está escrito aqui. Pode ler, João. Começa assim. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês. Esse 6º ano, 6º mês e 5º dia do mês era desde que Ezequiel estava no exílio. Estava contando os dias certinho para vocês não perder O raciocínio. o raciocínio. Está explicadinho como está na Bíblia. Fazia 6 anos de que Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e conquistado Israel. Tanto que Daniel é da mesma época de Ezequiel. Eu, Ezequiel, sentei na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Mão de Deus. Então eu contemplei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo. Desde a aparência de seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima a aparência de brilho como a cor de âmbar. Eu estou mostrando aqui agora para vocês a imagem do âmbar, e você vai estar vendo que Ezequiel mencionou assim, porque era algo que brilhava muito, era muito reluzente. Ele teve uma visão de Deus e na mente humana ele está nos explicando segundo que nós possamos entender. Mas é muito mais maravilhoso do que o Ezequiel conseguiu explicar para nós. A coisa mais Por quê? próxima que ele encontrou foi o âmbar. É verdade, porque a Bíblia é a voz de Deus com linguagem humana. Né, Jonas? Uma forma que nós entendêssemos, mas é muito mais maravilhoso esse ser, irmão, que pegou em Ezequiel, né, Jonas? Pode ler. Exato. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me pelo cacho de minha cabeça, pelos seus cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém. Eita! Você lembra, irmãos, que eu falei para vocês que Deus tem representantes aqui na terra para o representar entre todas as nações. Você que é igreja e se diz cristão, e você está falando assim, eu sou um representante de Deus. Deus me colocou aqui na terra para representar o seu caráter. É isso que acontece com Israel, né, Jonathan? Sim. E o Espírito de Deus pegou Ezequiel pelo cabelo e levou até onde, Jonathan? Até Jerusalém. Até Jerusalém. E aí? Agora especificamente foi o que aconteceu em Jerusalém. Jerusalém, né? Certo. Aonde ele levou em Jerusalém, Jonathan? A porta do portão interno que olha em direção ao norte. Opa! Portão interno do templo. Onde estava o assento. Peraí, isso deve ser um erro. Da imagem do ciúme. Ué? Que provoca o ciúme. Logo no templo, imagem. E logo que provoca ciúme. E na porta, né, Jonathan? E ciúme em quem? Como assim na porta, irmão Jonatas? Na porta é o seu cartão de visita, você fala o que você é. E como é que vai colocar uma imagem que causa ciúme na porta? Tá errado. E como é que Deus pode ter ciúme? Eu vou explicar um pouco, irmão. Vamos trazer para nossas vidas. Será que na porta do nosso coração tem algumas coisas que podem causar ciúme em Deus? E como se causa ciúme em Deus? Colocando alguma coisa na frente, em cima. E como é o intuito desse vídeo aqui é para falar vocês que se diz cristão, que de uma hora ou outra fica mudando de pensamento, aí você causa ciúme ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele, quando você aceita Jesus, ele limpa a casa, que é a sua vida. E daqui a pouco, quando você se afasta, aí a casa suja tudo de novo, o Espírito Santo fica triste, se entristece, né, Jonas? Sim. Aí o que eu estava dizendo mais, Jonas? E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Amém. Então, ele me disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. Ezequiel, né? Ezequiel, olhando para o norte. Deus falou para ele, né? Sim. E eis que ao norte, no portão do altar, estava a imagem de ciúme na entrada. Misericórdia. De novo? A mesma imagem de ciúme. Essa imagem de ciúme... Ué, o povo de Deus estava com uma imagem que causa ciúme a Deus? Como assim, Jonas? Quando se causa ciúme a Deus, não precisa ser especificamente uma imagem.
Quando você pega qualquer coisa e começa a idolatrar, a tratar de uma maneira divina, de maneira superior a que você trata a Deus, sendo que você se diz um seguidor de Deus, e você começa a seguir essa coisa mais que você segue a Deus, essa vira a sua imagem do ciúme. A Deus, né? Então, quer dizer, se eu servir o homem mais do que a Deus, eu estou causando ciúme a Deus mesmo. Sim. A Bíblia diz, né? Seja um objeto, seja um cantor, um jogador de futebol, o meu irmão, o senhor, É verdade. qualquer coisa. Somos criaturas iguais a outra. O único que está acima é Deus. Aqui, irmão, aqui está tendo uma narrativa do que está acontecendo no povo escolhido de Deus na terra hoje, né, Jonas? Sim. E o que continuando, Jonas? E disse, além disso, para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? Deus falou bem assim. Veja tudo o que eles fazem. As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que eu me afaste do meu santuário. Irmãos, você lembra do vídeo passado que eu falei isso para vocês? Todas as abominações que acontecem na igreja, está falando aqui da igreja, do templo do Senhor. Santuário. A preocupação que eu tenho é que Deus se afaste do povo. Não é preocupação como eu quero endemonizar instituições. Eu só estou preocupado em Deus se afastar. Porque Deus falou para Ezequiel naquela época e fala hoje: pastor, para de embalar pessoas com doutrinas mortais, aceitando as coisas de todos os dias. Eu sei que, não vou generalizar, que eu sei que nem é todos que querem acalentar as pessoas com seus erros e não falar para eles: rapaz, volta para Cristo. Muitas pessoas querem mais um membro, né, Jonathan? Sim. Aí tem medo, mas o que acontece? O meu pensamento é Deus não se afastar de nós. Que nós, quando aborrece a Deus, Deus se afasta. O que mais, Jonathan? Olha o que eles fazem. Lê de novo, Jonathan. Repete de novo esse As versículo. grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que eu me afaste do meu santuário, mas vira-te ainda novamente, tu os verás maiores abominações. Maiores abominações do que essa, Jonathan? Já começou com a imagem que causa ciúme em Deus. Agora tem coisa pior. Agora a partir do versículo 7. E trouxe-me a porta do átrio. E quando olhei, eis um buraco na parede. O Espírito Santo levou Ezequiel até uma parede e tinha um buraco. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando tinha cavado a parede, eis uma porta. Novamente, porta, Jonathan. Aparece de novo nesse texto. Sim, porta, nessa época, ela representava muita coisa no mundo antigo. Representava uma nova vida, renovação, mudança. Tanto que os gregos tinham até mesmo um deus chamado Jano, que você, olhando no mundo de hoje, ele é um deus meio relevante, né? Portas e fechaduras. Só que naquela época representava tudo isso uma porta. Representava essa renovação, uma mudança espiritual, física. Deus, Tanto até que janeiro é o primeiro dia do ano. Aí O primeiro mês do ano. Deus usa tanto a palavra porta, tanto nesse texto como em outros versículos, fala assim: e sobre ti abrirei uma porta. Vamos supor, quando abre uma porta de emprego, o emprego é uma porta? Não. Não é, mas no entendimento daquelas pessoas, daquela forma, Deus, quando abre portas, é que Deus dá oportunidades, né, Jonathan? E ali, dentro do templo, está abrindo porta para ver abominações, né, Jonathan? Exato. Então, dentro da igreja, né, Jonathan? Mas será que está acontecendo hoje ainda, né? Vamos continuar. Vamos analisar se tem alguma coisa parecida. Vamos analisar, Jonathan. E me disse: entre e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Misericórdia. Assim eu entrei e vi. Ezequiel. E eis toda a forma de coisas rastejantes e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel, retratados nas paredes ao redor. Aí me digam, tá diferente de hoje? Não, me fale. Olha, não vá bater em mim. Não vá bater em mim. Vá para a Bíblia. Tem vá bater em mim ou vá para a Bíblia? Vá para a Bíblia. Tem pessoas, irmãos, que depois desse vídeo que eu fiz da semana passada, semana atrasada, tem pessoas que às vezes tiraram o vídeo do meu de plataforma de grupos que precisava grandemente de ouvir aquela mensagem, mas o pastor tirou do grupo.
Mas as pessoas precisavam, como nós também precisávamos, nós somos falhos, irmão. Nós estamos lendo a Bíblia aqui, mas nós somos falhos, nós não somos dono da verdade, não. Cada versículo a gente lê, a gente surpreende primeiro antes de passar para vocês. Isso. E essa pessoa disse que vinha conversar até comigo aqui, e eu queria ler, e já que ele não vem aqui em casa, muito obrigado por assistir esse vídeo agora, você está tendo um esclarecimento segundo a Bíblia. Será que está acontecendo coisas que não é a Bíblia? Ou a Bíblia hoje é a história de carochinha? Nossa. O que vale hoje é mais oba-oba. É manipular pessoas. Não, irmão, vamos chamar as pessoas para a Bíblia. Leia mais, Jonas. Nossa, A grande abominação que está acontecendo dentro das igrejas hoje, Jonas. Nossa, como a gente E agora, Por que a gente não tinha lido antes disso aí? E agora no versículo Amém. 11. Você viu o que ele falou, Jonas? Por que a gente não leu antes? Então, lê até que a gente lê, mas a gente Estudar. não entende e não é estimulado a aprender. Passa despercebido. Passa despercebido o que acontece dentro da casa de Israel. Isso aqui, irmão, que está acontecendo aqui, não é no mundo não, irmão. Porque Deus nunca se trata do mundo com ciúme. Deus não tem ciúme do mundo não, irmão. Deus julga o mundo, Deus nem julga o mundo já se julga. A pessoa quando rejeita o amor de Deus, a pessoa quando negligencia o amor de Deus, ou induz outras pessoas a se perder, já está julgado. Né, Jonathan? Sim. O que é que está dizendo mais, Jonathan? E agora eu vou parar quando mencionar um nome aqui. E lá estavam de pé diante dele 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Anciões, líderes. Só está falando de líderes, até aqui. Até agora é ele. E no meio dele estava já Azanias, filho de Safã. Agora eu vou falar uma coisa. Eu vou falar porque já Azanias é o único mencionado pelo nome entre os 70. Já ouviram falar da história do rei Josias? Que o seu servo Ilquias encontrou o livro da lei debaixo do chão do templo? Amém. Concretado? Estava concretada a lei, o livro da lei, Jonathan. Escondido por mais de anos e anos e ninguém sabia da lei de Deus. Sabe qual era o nome do homem que foi responsável por pegar o livro da lei, Restaurar, né? restaurar e ler para o rei Josias? Sim. Safã. Misericórdia. Já Azanias era filho de Safã, que basicamente foi responsável pela reforma espiritual de Israel. Meu Deus. Nós estamos falando. E Safã, ainda por cima, foi enviado pelo rei Josias, junto de outros homens, como delegação para descobrir o que Deus queria do futuro do reino de Judá. Meu Deus. E junto de Safã estava também o irmão de Jaazanias, filho da pessoa principal para trazer a fé de volta em Israel, adorando os deuses. Às vezes tem pessoas ali, né, Jonatas, que não querem nem estar adorando outros deuses, que existe hoje. Tem pessoas ali dentro da igreja que não querem nem estar adorando outros deuses. Mas porque são induzidos aos líderes, que esse líder aí é muito importante, como muitos hoje existem. Eles vão pelas pessoas, porque, pastor, fazer isso é pecado? Ô ancião, isso é pecado? Olha que pergunta, irmão. Você vai perguntar para ancião, irmão. Vai perguntar para pastor, embora que ele seja um homem santo de Deus, escolhido como é aqui, irmão. Vem aqui. Vem na Bíblia, irmão. Com você, irmão Jonas. O que você tem a falar sobre essas pessoas que são escolhidas para representar o caráter de Deus aqui na terra? Olha, eu falo, o que eu tenho para falar sobre isso é que as pessoas têm que se voltar mais para a Bíblia. As pessoas têm que fazer o quê, irmão Tem que Jonas? se voltar mais para a Bíblia, tem que parar muito de oba-oba. Tem que pegar a Bíblia assim, ó, comer, Ao invés de estudar. brincar. Estudar ao invés de ficar palhaçando, ó. Em vez de distorcer ela, né, Ao Jonas? invés de distorcer ela e ficar lá no pulo servindo de palhaço. E você, Jonas? Pegar, fazer o que ele está fazendo. É verdade, irmão. Tem esses dias aí, eu tive que me retirar. Porque não é porque eu estou pregando essa santa palavra que eu não me reúno com as pessoas. Eu me reúno com pessoas. Mas só que eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus. Eu vou para a igreja para me reunir com os irmãos. Um tem salmos, um tem cânticos, um tem testemunho, e o outro se alegra e vem para casa. Mas eu ir para a igreja e chegar lá, a pessoa começar a contar piada e eu achar bom, aí eu estou compartilhando, né, irmãos? Um show de stand-up. E o que é que a Bíblia tem para nos dizer mais sobre esse tema maravilhoso, Jonas? E continuando. E com cada homem o seu incensário em sua mão. E um espesso nuvem de incenso subia, Misericórdia. adorando cada Deus. Então ele me disse: Filho do homem,
viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro? No escuro, quando ninguém está vendo, né? No escuro. O que eles... Ô, irmão, você já imaginou uma instituição, porque aonde vai dinheiro, o homem corrompido, ele se demonstra, porque tem homens de Deus, existem homens de Deus, mas aonde vai dinheiro, o que eles fazem no escuro, você já imaginou o que eles fazem no escuro? E quando eu digo no escuro, não quer dizer que é no escuro sem Luz apagada. Sem a luz apagada. É no secreto. Eles fazem no secreto, eles fazem aquelas coisas em secreto, sabe, irmão? Não viu aqui? Escondidas. Era atrás de uma porta que ficava atrás de uma parede. Já pensou? Aí o que mais, Jonatas? Vamos ler mais o que... Cada homem nas suas câmeras de suas imagens, pois eles dizem, o Senhor não nos vê? O Senhor abandonou a terra? Ô, irmão, você acha que as pessoas que se dizem cristãos e continuam errando e induzindo outras pessoas a errar, atraindo pessoas para... Eles creem que Deus existe? Não, você acha que Deus existe? Já falou, Deus não vê, Deus não está vendo. Eles querem se dar bem, irmão. Agora, o nosso propósito, irmão, é nós olhar para você e ver que a qualquer momento o livro da vida se fecha para você, se fecha para mim. Se aqui essa carcaça velha aqui tombar, não adianta mais, irmão. Não adianta. Já fechou-se os livros, já era. Essa é a oportunidade de a gente se converter. Eu estou chamando vocês, irmão, para se converter. Eu não estou chamando vocês para deixar suas denominações, não. Vocês precisam congregar. Vocês precisam congregar. Mas que vocês sejam sábios. Não estou chamando ninguém de ignorante. É porque se a gente não... Deus mesmo fala assim, ó. Aonde não tem profecia, o povo se corrompe, irmão. Onde não tem profecia, o povo se corrompe. Fala mais, Jonatas. Ele também me disse, vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações que eles fazem. Deus falou para Ezequiel para ver mais abominações, né, Jonatas? Como assim, irmão Jonatas? E você já falou de Imagem. de filme, já falou de pessoas adorando outras imagens. Como é que você vai falar outra coisa? E mais ainda abominações. Exatamente. Mas, fica prestando atenção. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte, sempre ao norte. E eis que lá estavam sentadas mulheres chorando por Tamuz. Quem é Tamuz, irmão Jonatas? Agora eu vou dar uma explicação para vocês e para o pessoal de casa. Tamuz era um antigo deus das cidades sumérias. Apesar dele ser conhecido a Suméria inteira, ele às vezes era tido como um deus local, porque tinha uma cidade que adorava ele específico. Mas Tamuz, na mitologia suméria, ele era um jovem pastor que era apaixonado humano, que era apaixonado pela deusa Inanna, deusa do erotismo, da fertilidade, de descendência, do paixão, do amor. E ele era muito apaixonado por ela. Só que um dia ele morreu jovem. No ano seguinte, Tamuz ressuscita e dessa vez como um deus, o deus Sol. Dessa vez ele também é deus de fertilidade, só que dessa vez é a fertilidade das colheitas. Porque é o Sol que produz vitamina tanto para o ser humano quanto os animais, plantas. Ele também tem o seu equivalente egípcio, que é o deus Horus. E ele estava sendo muito adorado pelo esse povo que era para ser de Deus, adorando esse Deus Sol. Ô, Jonatas, e você vê que as pessoas aí estão dentro da igreja, né? Sim. Se você vê... Todas as pessoas até agora dentro da... Eu vou recapitular a história inteirinha, irmãos. Inteirinha. O que acontece muito no nosso meio, né? Às vezes Deus pega pessoas que estão disponíveis, não são pastores, não são teólogos como eu. Eu não sou teólogo, não sou pastor, não sou nada, irmão. Mas Deus é tudo. Deus pega no cabelo e leva até o templo, irmão, e mostra essas abominações. Isso é abominações que está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas, irmãos. Isso está acontecendo hoje, irmão. Quem é que não adora outros deuses, irmãos? Dentro da igreja, irmão, tem de tudo, irmão. Mas isso aí só quem enxerga é Deus, irmão.
Porque você vê que até induzido pelos líderes, os membros faziam essas adorações ali também, que os líderes também adoravam, irmão. E ele dizia que Deus não vê. Deus não vê, irmão. Ô, mano, que cegueira, irmão. Aí Deus traz esse humilde canal, irmão. Eu não sei até quando esse canal vai ficar no ar. Mas enquanto ele estiver no ar, irmão, nós vamos alertar vocês do pouco que nós sabemos, irmãos, sobre essas coisas que estão acontecendo hoje na igreja, as abominações, irmãos. E o que mais, Jonatas? Então, ainda recapitulando, elas estavam chorando por Tamuz. E olha o que Deus ainda fala. Então ele disse-me, tu viste isso, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações que essa. Já vi imagem de ciúme, já vi pecado de liderança, já viu as pessoas adorando outros deuses escondidos dentro da própria igreja, já viu adorando deuses estrangeiros. O que agora vai ser pior? Pior, Jonatas? Eu acho, na minha humilde mente, eu acho que não tem coisa pior do que isso. Na nossa mente, não era para ter algo pior desde a primeira vez que falou da imagem do ciúme. Só que já veio algo dizendo que era pior. A gente já começou estranhando. Só que eu vou até contar, já falou mais de 3 vezes que coisas piores iam vir. A gente, como? Só para afastar Deus do meio deles, né, mano? Como ele mesmo próprio disse. E o que ele falou? E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste. Eles adoravam o sol em direção ao leste. O sol é Tamuz. Tamuz é o deus sol sumério. Eles adoravam o deus Tamuz. Esses mesmos homens estavam adorando o mesmo deus que aquelas mulheres choravam por ele. Agora você vê, né, irmão, é duro. É duro. A palavra é dura, né? A palavra é essa que tem que passar. Se eu pregar outro evangelho, as pessoas vão gostar, né? Se eu começar a usar essa palavra de Deus como muitos pastores usam, para fazer picadeiro, ou atacar outras pessoas, ou tem até aqueles passarinhos, né, irmão, que ele vai e pega aquela mensagem de autoajuda, não posso. Eu tenho que falar a verdade nua e crua do que está acontecendo hoje entre o povo de Deus. Certo, Jonathan? E quando eu falo povo de Deus, irmão, eu me incluo também. Porque eu também me incluo nesse meio, irmão. Vamos se consertar, irmão. A gente é parte do povo de Deus a partir do momento que a gente aceita ele na nossa vida. Agora tem que aceitar e ter mudança. E outra coisa, quando eu passo a pregar essa palavra, eu não sou bem-vindo, irmão. Mas que Deus abençoe a todos. Você, João, tem alguma coisa a falar? Quero terminando esse capítulo 8, ainda falando. Então ele me disse, tu vestiste ao filho do homem. Agora, não tem mais, Deus não vai falar mais que piores abominações acontecerão. Ficaria até surpreso se aparecesse mais alguma vez. Então ele me disse, tu viste ao filho do homem. Esta coisa leve para a casa de Judá, que eles comentam as abominações que acontecem aqui. Deus está perguntando, é banal? É normal fazer isso? Esses pecados aqui? Porque encheram... Eles faziam, né? Pra você ver o que eles faziam, onde faziam. Sim. E fazem, né? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar ira. E eis que eles põem um ramo em seu nariz. Porquanto eu também tratarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu os não ouvirei. Sabe por que Deus não vai ouvir? Porque como ele me falou, está pondo um ramo no próprio nariz. Sabe o que é pôr um ramo no próprio nariz? É quando acontecia na escravidão, amarravam um gancho aqui no nariz do escravo, uma corda descia até a cintura do seu dono. Ele tinha que estar atento. Se qualquer desvio, ele perde o nariz. Quem que é, com tanto pecado, quem que vai ser o dono desse escravo que é o povo de Deus quando está desviado? O próprio diabo, né? O próprio Satanás. Que vai ser esse dono que está pronto para fazer qualquer movimento brusco. Você perder, o nariz vai ficar marcado para sempre. Amém. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe, irmãos, reflitam nesse vídeo e que Deus abençoe. Vamos orar para que
esse vídeo chega para bastante pessoas, tá? E compartilhe, se inscreva de se inscrever e dá aquele like. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer vocês que chegaram até o final. Por favor, dê o like, se inscrevam. E que não seja só um hamster correndo numa roda. Que não vai para lugar nenhum. Que não vai Esse pra vídeo lugar- leva você para algum lugar. Que não vai vir a lugar nenhum. Que esse vídeo, a mensagem de Deus, leve você a algum lugar, não juntos? Exatamente. Como terminamos aqui na Bíblia, pelo menos por hoje, o próximo vídeo também será uma continuação direta, será sobre Ezequiel 9. E eu espero que você goste desse vídeo e goste do próximo também. Tchau. Tchau.